Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E vamos dar continuidade à nossa jornada em Apocalipse. Já fiz a gravação e a exposição, melhor dizendo, do primeiro capítulo inteiro. Iniciei o capítulo 2 e agora vou dar continuidade na exposição do capítulo 2, os versículos de 8 até o 11. Vamos nessa? Então veja o que diz o versículo 8 do capítulo 2 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serdes postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Então vamos lá. O que que esse texto quer nos dizer? Né? Então, como eu disse no vídeo introdutório, Apocalipse é um livro que a gente deve entendê-lo de forma simbólica, quando ele exigir, e de forma literal, quando ele exigir, e à luz dos gêneros literários que ele possui quando ele exigir. Então, a leitura do livro de Apocalipse deve ser nesse sentido, né? Ele tem o seu tipo textual, ele tem os seus gêneros textuais, e a gente vai usando, lendo dessa maneira, compreendendo para depois interpretá-lo. Caso contrário, a gente não vai conseguir entender o que de fato o autor quer dizer. E como eu disse, Apocalipse não é um livro difícil de você ler e de você compreender, desde que você faça uso correto dos gêneros literários aplicado, né? Visto que o próprio nome Apocalipse já diz que é a revelação, é você deixar claro aquilo que outrora não estava. Então está sendo revelado, está sendo informado aquilo que era desconhecido, tá bem? Então ele começa dizendo, olha, ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Ou seja, nesse primeiro versículo 8, tá, Jesus está falando assim, ó, o destino desta carta agora, a primeira foi para Éfeso, a gente vai agora escrever, né, Deus, Jesus Cristo vai escrever agora para a igreja de Esmirna. E para quem não sabe, o pastor dessa igreja foi um homem chamado Policarpo, que foi discípulo direto de João, né? Se lá na carta à igreja de Éfeso havia um problema que era o problema, né, de ter perdido o primeiro amor, apesar de a igreja prezar muito pela doutrina, né? Então aqui em Esmirna a gente vai perceber que é uma igreja que pode se chamar de igreja modelo no que diz respeito ao comportamento dela com relação às doutrinas cristãs, né? Então já escreve destinando aqui, né, ao destinatário dizendo ao anjo da igreja de Esmirna escreve. Não. Estas coisas diz o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? É Deus, né? Então, quando nós olharmos para o Antigo Testamento, a gente vai ver muito isso lá, né? Primeiro e último. E aí diz aqui, ó, que esteve morto e tornou a viver, fazendo aqui uma explicação. Esteve morto e tornou a viver. Peraí. Primeiro e último, Deus. Quem esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo. Então está falando de Jesus Cristo. E está afirmando que ele também é Deus. Então aqui nós temos algumas informações importantes nesse primeiro versículo, dizendo que Jesus Cristo é Deus, né? Dizendo que é o primeiro e último, fazendo essa ideia de Deus, e que teve morto e veio e tornou-se a viver. Quem foi que esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo. Então aqui está dizendo, olha, é o Deus encarnado, o Verbo encarnado, que está escrevendo a vocês, a igreja de Esmirna. E ele segue dizendo, ó, Jesus falando, eu conheço a tua tribulação, ou seja, a perseguição que a igreja estava sofrendo, a tua pobreza, mas és rico, né? Pobreza aqui é no sentido mais material, né? E não no sentido espiritual, porque a igreja de Esmirna era rica espiritualmente falando, né? E também conhece o quê? As blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás, sinagoga era onde o evangelho não, onde o judeu se reunia para ouvir a palavra de Deus, né? Para ouvir a palavra de Deus. Então, sendo sinagoga de Satanás, para ouvir a palavra de quê? De Satanás, ou seja, a perversão do evangelho. Tá? Ele segue dizendo 10. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para serdes postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ora, o que ele está dizendo aqui?
não temas a perseguição, você vai ser posto à prova. Você vai ser posto à prova para que você seja, então, isso aqui está falando de perseguição, né? Então, olha, não temas, porque você vai ser posto à prova, você vai levado à prisão, você vai ser tentado no intuito de que você negue. E a perseguição no primeiro século era muito nesse sentido, né? Os cristãos eram perseguidos não por serem apenas cristãos, mas por professarem a sua fé em um único Deus e nem em outro, né? Então, o problema dos cristãos ali no primeiro século para as autoridades é que eles só acreditavam em Jesus Cristo, só criam em Jesus Cristo como o único Deus verdadeiro. Então não eram pagãos, não eram politeístas, né? Porque não haveria nenhum problema se você acreditasse em Deus, em Cristo Jesus como Deus, e acreditasse nos deuses romanos, né? Mas não, como acreditavam só no Deus Jesus Cristo, então eles sofriam essa perseguição, né? E eles seriam postos à prova para que então eles mantivessem a sua firmeza, né? Em Jesus Cristo, na sua fé em Jesus Cristo. E aí ele coloca um número redondo aqui, né? 10 dias, talvez ele esteja fazendo uma citação que está lá em Daniel, deixa eu só ver aqui qual o capítulo, né? Lá em Daniel, no capítulo 1, no versículo 12, né? Talvez seja essa referência que João está fazendo aqui, né? A gente não vai perceber nenhuma outra referência em relação a isso, tá? Então, a gente percebe que Jesus ele se auto-identifica, né, como ele sendo Deus, o primeiro e o último. Depois ele fala de que ele conhece a perseguição que a igreja de Esmina está passando por conta da fidelidade em Cristo Jesus, né? Eles tinham um pastor, né, que era Policarpo, que ele foi pedido a ele várias vezes antes que ele fosse morto, de que ele negasse a Cristo. Ele fala assim, olha, 86 anos eu servi o meu Senhor, ele nunca me decepcionou, como eu agora irei decepcioná-lo, como eu agora irei negá-lo de maneira alguma, né? Então, o próprio martírio de Policarpo, ele mostra que a igreja tinha um pastor que deveria ser imitado, né? Tal como Paulo fala, seis mil imitadores como eu sou de Cristo. Então a gente percebe isso aí na igreja de Esmirna, né? E aí ele fala da tentação, que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser exposto à prova. E aqui o sentido de ser colocado à prova é exatamente esse, é para negar Cristo, negar a fé, como muitos acabaram fazendo durante a perseguição romana, né? E aí você vai passar um período de tempo lá, 10 dias. Vocês vão passar um período lá de tempo sendo torturados, sendo maltratados, passando por essa tribulação para que vocês possam negar. Mas ele vai dizer o seguinte, ó, ser fiel até a morte, dar cheia a coroa da vida, né? E aí muitos vão dizer aqui, ó, ser fiel até a morte, então, ele implica em que o homem tem que fazer alguma coisa. A pergunta não é essa, né? A pergunta é, por que que o cristão vai ser fiel? Então, ó, Jesus Cristo ordena ser fiel até a morte, e você vai ter a coroa da vida. Se você for fiel, de fato, se você for fiel até a morte, você vai ter a coroa da vida. Mas a pergunta é, por que que eu vou ser fiel? Por que o cristão vai ser fiel? Porque ele é conduzido, porque ele é movido por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Né? Por isso que ele é movido. Então, aqueles que Deus elegeu, Deus também proveu os meios para que eles continuem a perseverar na fé. Então, quando o texto fala ser fiel até a morte, ele não está falando de uma ação do homem independente de Deus. Ele está dizendo, olha, eu estou contigo e você vai conseguir, porque sou eu quem faz você perseverar na fé até o final. Então, é isso que o texto está aqui nos dizendo. E aí, no verso 11, ele vai dizer o seguinte, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui mostra que o livro de Apocalipse, ele era lido, ele era falado também, né? Era lido, né? Quem estava com a carta, e ele era também falado para que outros, então, ouvissem também essa carta aqui, né, de João às igrejas nesse capítulo 2. E ele vai dizer o seguinte, ó, o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte. Tá, o que é sofrer dano na segunda morte? A segunda morte é quando Jesus Cristo vir, voltar e fizer o julgamento final, ou o juízo final, né? Então, será a segunda morte que será a condenação. Então, ao vencedor, aquele que for fiel no meio da tribulação, aquele que não negar Cristo de forma alguma, ele vai ser o vencedor. E de nenhum modo ele sofrerá dano na segunda morte, porque ele não vai ser condenado, ele não vai ser julgado, ele não vai morrer uma segunda vez. A primeira vez esse é o nosso corpo, né? Carne e osso, ele desfalecendo. Então, essa é a primeira morte. A segunda morte é a condenação. Então, aquele que perseverar na fé em Jesus Cristo, aquele que entendeu a obra de Cristo, aquele que perseverar até o fim, esse sim não sofrerá nenhum tipo de dano na segunda morte. Por quê? Porque ele será salvo, não? E ele será e não que ele será salvo, né? Nós já somos salvos, os eleitos de Deus, eles já são salvos.
e agora eles passam por um processo de santificação. Perceba que aqui não há nenhuma crítica à igreja de Esmirna, né? O que Jesus avisa essa igreja, olha, vocês vão passar por perseguição. Eu conheço vocês, eu sei da tribulação de vocês, tá? Você é pobre, mas você é muito rica, né? Essa ideia dessa, né, essa antítese, né, de pobreza e riqueza, né? Pobreza para aquilo que muitos davam valor, quando na verdade eles são ricos em aquilo que de fato deveria ter valor, que é o evangelho de Jesus Cristo, né? Então Jesus fala que eu conheço vocês, vocês vão ser colocados à prova, tá? Mas não temam, não temam, né? Sedes fiel, né? Sedes fiel na tribulação que vocês vão receber a coroa da vida. Sedes fiel. E aí segue dizendo que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito vai dizer às igrejas, o que o Espírito está dizendo às igrejas. E o vencedor de nenhum modo sofrerá dano na segunda morte, que é o juízo final. Então não tem nenhuma advertência para a igreja de Esmirna, diferente da igreja de Éfeso. A carta de Éfeso é escrita, é enviada por Jesus Cristo também, e Jesus elogia, né, tem um elogio ali sobre eles prezarem pela doutrina, mas ao mesmo tempo tem uma advertência porque eles deixaram de lado o primeiro amor, aquilo que deveria vir em primeiro lugar. Né? Então a gente pode muito bem pegar esses exemplos dessas cartas aqui e fazer uma aplicação para as nossas igrejas hoje. Né? Então, o que que Jesus está dizendo aqui? Olha, conheço vocês, igreja de Esmirna. Sei que vocês passam por dificuldade, por tribulação, vocês serão tentados, mas permaneçam fiéis, permaneçam firmes, que a hora de vencer vai chegar, né? Vai chegar. Então, se fortaleçam, fiquem fiéis, fiquem firmes na mensagem que foi a vocês transmitida, que é a mensagem do Evangelho. Então, é isso que está dizendo aqui esses versículos de 8 até o 11. Então, a gente vai perceber que em cada carta dessa que é escrita para cada igreja, há uma peculiaridade, né? Em todas elas, a gente vai ver no nosso próximo vídeo, na igreja de Pérgamo, que existe também a advertência. Existe o elogio e a advertência. Aqui, em Esmirna, não existe a advertência, né? Também existe, de certa forma, um elogio. Eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Então, existe também aqui um elogio, mas não existe a advertência. Era uma igreja perfeita? Não, com certeza não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava caminhando, tinha a preocupação de seguir os padrões de Cristo, né? De seguir o evangelho que foi ensinado pelos apóstolos, e isso é o que importa, né? Então a igreja seguia sim o evangelho que foi ensinado por Jesus Cristo aos apóstolos e foi transmitido a esses cristãos, essa comunidade cristã que formou lá em Esmirna, na Ásia Menor. Tudo bem? Então esse foi o nosso vídeo da nossa jornada em Apocalipse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, se torna membro, ajuda no crescimento desse canal para que a gente possa ter mais qualidade nos vídeos, para que a gente possa ter uma dedicação maior, mais exclusiva nos vídeos aqui no canal. E eu estou trabalhando num curso que deve sair aí lá para o final de janeiro ou início de fevereiro, que é sobre os atributos de Deus, que será exclusivos para membros do canal. Tá? Então, será exclusivo para membros do canal. Estou preparando esse curso, então se torne membro, ajuda aqui esse canal a crescer para a gente poder disseminar aí uma boa teologia. Então curte, comenta, compartilha esse vídeo para que o YouTube possa entender aí que é um vídeo relevante e ele então indicar a outras pessoas. Tudo bem? Então fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o quiser, porque se ele não quiser, certamente não irá acontecer.